Deus. Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Já nos dias da minha mocidade, início da minha mocidade, eu já congreguei aqui algumas vezes, e foi o primeiro que o Senhor chamou a minha parentela. Isso me teve um custo, naturalmente, da minha condição humana muito alto, porque perdi uma parentela de teatro, minha família. O Senhor precisou me tirar do seio da minha família e me levou a um lugar distante. E eu muito sofri com isso, porque nós sempre fomos muito unidos. Meu pai nasceu no interior do Piauí. Meu pai é um homem muito simples, mas um homem que trouxe de Deus uma luz, e eu creio nisso, porque partiu na graça do Filho de Deus, dormiu com o Senhor. E nos criou, irmãos, de maneira ordeira e amorosa. Então eu sofri muito a falta deles. Tenho um irmão, duas irmãs, e o meu processo foi bem difícil. Mas eu dou graças a Deus que o Senhor é sábio, misericordioso. Eu sempre conto, um dia eu estava numa cidade do interior de São Paulo, naquela época, e eu estava numa pracinha, naquela época era a Telesp. Eu estava chamado para uma pracinha da Telesp, eu estava no final de tarde frio, não estava muito frio, mas estava frio, e eu sentado num banco daquela pracinha solitária, e ficava ali. E eu lamentava naquela manhã, naquele final de tarde, sobre o meu batismo. Eu estava buscando respostas. Por que eu tive que batizar dessa maneira, perder a minha casa, e perder a minha família, o carinho da minha mãe e do meu pai? Eu estava lamentando, solitário, sem ter almoçado, sem ter tomado café naquele dia, com a fome. No final de tarde, triste, eu lamentava sentado naquele banquinho. Mas Deus, que é bom, cheio de misericórdia, me respondeu naquela tarde. E o Senhor falou para mim hoje: tu lamentas o teu batismo, mas a obra que eu tenho a fazer, um dia te dará muito prazer em batismo. E eu ouvi da parte de Deus, mas os tempos passaram. E minha situação naquela cidade foi tão difícil, irmão, que eu cheguei aos treinos e estar sentado no banco da praça. Eu estava no centro da cidade. E eu saía de casa dos cômodos que morava com os outros moços para não enlouquecer. Eu tinha, irmãos, 22 anos. E eu estava sentado ali naquele banco, quando chegou o mendigo, essas pessoas andarilhas, irmãos, e ele postou aqui perto de mim um homem muito feio, um homem muito carregado. E não dava nem para ver o seu rosto direito. Ele postou aqui perto de mim, do lado, colocou aquele saco, ele nem olhou para mim. Ele só falou assim: para mim não tem jeito, para ti também não tem. Vamos comigo, só nos resta andar. Me convidou para ser mendigo junto com ele. E eu olhei para aquele homem e comecei a chorar. Não falei palavras, mas comecei a expulsar tudo aquilo lá. E ele foi embora. E Deus cumpriu a sua palavra na minha vida. Como tem cumprido na vida da Irmandade também. Pelo certo, preparou uma caríssima serva de Deus, esposa, de adora no Senhor. E deu lá cristão, 3 filhas maravilhosas. E tem cumprido, irmãos queridos, as promessas fiéis da parte de Deus, pois o Senhor tem dado muito prazer em batismo. E tempo certo, foi ordenado muito menino ainda no Ministério da Obra de Deus, tinha 25 anos, tinha 2 anos de casado só. E hoje eu estou com 61, e o Senhor tem sido nosso ajudador, tem sido a nossa força, a nossa luz. E a respeito do batismo, o Senhor chamou toda a minha casa, a casa do meu pai. Me deu a graça de batizar ele, batizar minha irmã mais velha, meu irmão único que eu tenho.
as 3 filhas que Deus me deu, sobrinhos que Deus deu aos meus irmãos, são meus sobrinhos. E por último, agora já me deu a graça de batizar minha primeira netinha. Eu dou graças a Deus, porque o Senhor tem me dado esse prazer na alma, em cumprimento ao que anunciou naquela tarde solitária, sozinho, com fome, naquela tacinha da Perete, naquela cidade do interior de São Paulo. Então, eu dou graças a Deus que eu, como todos nós, temos muito mais motivos de agradecer do que de pedir, não é, irmão? Pois reina em nós a esperança da vida eterna, com glória. Das muitas obras que Deus tem feito, irmãos, a irmandade nos conhece, mas uma obra que o Senhor fez em 1989. Naquele ano, irmãos, eu fiz uma viagem para morar aqui no interior de São Paulo. Eu fiz uma viagem lá para a cidadezinha do Piauí, onde nasci, onde moravam meus pais. E o meu carro, que eu fiz essa viagem, era um Fusquinha 74, foi em 89, eu já tinha 14 anos, né? No Fusca, foi eu, minha esposa estava grávida da minha segunda filha, já tinha a primeira. Foi minha mãe que tinha estado aqui para operar numa parte. Uma irmã que foi conosco, e bagagem de nós tudo, coisa para mandar. Pediu-os, continuou com o irmão amarrado em cima do Fusca, um trombone também, não sei nem como. Isso tudo no Fusca, né? Uma viagem bem. E quando eu cheguei, passei de Montes Claros, eu fui aqui direto, Fernão Dias, Belo Horizonte, subi. Quando passei de Montes Claros, eu peguei ali as Salinas, já indo ali em sentido a BR-116, que é a Rio Bahia. Quando eu cheguei em Salinas, estava uma barricada, uns cavaletes no meio da estrada. A estrada estava interditada. Eu olhei assim, tinha um quiosquinho, um senhor lá. Eu parei o carrinho, fui lá e perguntei a ele da estrada. Ele falou: olha, caiu umas pontes aí, aquele ano havia chovido muito. Ele falou: caiu umas pontes aí, a estrada está interditada. Aí não está passando ninguém. Eu falei: o senhor sabe dizer como que eu faço para ir falar para o outro? Ele falou: não sei. A única coisa que eu sei é que aí atrás, uns quilômetros atrás, tem uma entrada que está entrando os caminhões. Eu não sei o que estão fazendo, por onde vão. Eu falei: tá bom, muito obrigado. Voltei. Quando eu fui chegando no lugar que ele tinha falado, o caminhão ia entrando e eu encostei na traseira do caminhão. Era um carro cheio, 3 servos de Deus, minha filhinha, esposa grávida. Aí eu fui. Chegou numa cidadezinha do norte de Minas, acabou a estradinha, mas o caminhão pegou um caminho de terra. E eu fui junto com ele. Não era tão ruim. Era terra, mas não era tão ruim. Eu gostei. Irmãos, quando foi 9 da noite, nós chegamos a um lugar. E, irmãos, isso aqui que eu estou contando e que vou contar aos que nos visitam. Podem ter certeza, irmãos, que homem nenhum precisa aumentar o poder de Deus. Glória a Deus! Deus não é descrito em fantasias. O Senhor é o que é. Todo-Poderoso, Pai Criador dos céus e da terra. Então, ele levantado. Quando foi às 9 horas, nós chegamos num lago, num arraial assim, só de caminhão. Só tinha caminhão. E o caminhão aquele caminhão que eu segui já tratou de estacionar. O caminhão parou, desci do carrinho e fui olhando e percebi a situação. Só caminhoneiro, uma boa parte bêbados, um cheiro de droga no ar, músicas do lixo musical, dá para mandar entender. Infelizmente, do lixo musical, né? E não tinha uma mulher, só homens. E eu com minha esposa, com minha mãe, uma serva de Deus que é conosco. Eu olhei aqui lá e falei: meu Deus, que lugar é esse aqui? Aí eu fiquei procurando alguém mais sóbrio, alguém que tivesse ideia, que eu pudesse conversar com a sua pergunta. Aí eu vi um senhor assim um pouco afastado, um garotinho, menino de uns 12 anos no colo. Aí eu fui lá, seu filho, aí eu fui lá. E perguntei a ele, falei: amigo, eu tive uma informação. Daqui para Rio Bahia, para sair na 116, são quantos quilômetros? Foi 89, eu era novo. Eu falei: quantos quilômetros? Ele falou: garoto, daqui para 116 são 56 quilômetros de boca quente. Foi a expressão dele, de boca quente. Eu falei: por que boca quente? Ele falou: primeiro que não tem estrada. Aí nem caminhão passa direito aí. Aí tem uma bitola de caminhão e só se anda aí de dia, porque é de certo. Sem falar que você entra dentro do talipau da lava que tem aí, que é um labirinto de quilômetros de eucalipto, é um verdadeiro labirinto, cheio de assassinos. Só tem aí assassino de ladrões. Ninguém vai para aí. Ele falou: que carro você está? Eu falei: eu estou naquele Fusquinha. Ele levantou o seu nome: Fusquinha? Então, meu amigo, você não sai do outro lado.
Não vá, você não sai, eles te matam. Por que eu estou aqui no meio dessa turma aí, com o meu filho? Porque não dá para seguir. Não vá, você não sai do outro lado. Não tem como ter o carrinho para sair. Eu com o carrinho pesado, eu voltei. Falei, não vou me falar nada para elas, eu vou assustar elas. Eu falei, senhor, eu não posso ficar aqui. Esses homens estão se drogando, perdendo a sobriedade. Estou com 3 servas aí, minha esposa, minha mãe. Lourdes, eu não posso ir, senhor. Tem misericórdia, me leva, faz uma obra, senhor, mas eu não posso ir. Querido Irmandade, sem aumentar, sem diminuir. Entrei no carrinho, ninguém saía, ele tinha que falar, agora ali que vai, mas não vá. É ali, você vai ver o vitória. Mas eu liguei o carrinho e fui. Quando eu cheguei, realmente, uma bicola de pneu funda, lugar dos pneus, né? E um caminho, não era uma estrada, e eu joguei um pneuzinho, fusquinha, aqui no meio da bicola dos caminhões, e outro aqui pegando a mata. E eu fui devagarzinho, não coloquei uma terceira, era a segunda e primeira. Era uma reta, mais ou menos uns 100 metros, irmão. E eu andando e ouvindo. Eu falei assim, não tinha ar-condicionado, era vidro aberto. Então ouvindo o barulho de músicas deles lá, falatório. E eu aqui dirigindo o carrinho aqui, primeiro, sobe um pneuzinho e vai. Quando eu cheguei no final desta mais ou menos reta de 100 metros, tinha uma curva direita. Irmãos, e quando eu vi o carrinho à direita, aí já entrava na mata mesmo fechada. E eu não vi mais as luzes do arraial deles, porque era mata, mas eu estava ouvindo a música. Então, quando eu comecei a pegar aquela outra parte que era bem menor, uns 60 metros, Deus tomou a nossa irmã Lourdes em línguas. E o Senhor começou a visitar assim, vamos dizer assim, de surpresa, né? Tomou ela com a linguagem maravilhosa, algo tão excelente que tomou o nosso coração. Visitou minha esposa uma promessa, estava grávida 5 vezes ali. Visitou ela uma promessa, visitou minha mãe. Aí o Senhor me tomou também, e aquela visitação, aquela virtude, aquela glória, nos tomou dentro daquele caminho. Irmãos, do mesmo jeito, de primeira aqui, levando o carrinho, de repente, irmãos, eu comecei a chorar muito. E a Irmandade sabe, alguém já deve ter tido essa experiência, você chora muito de olhos abertos, as lágrimas distorcem assim as imagens, né? Distorcem. E eu acho que aqui foi até por Deus. Quando distorceu tudo assim, o Senhor me visitando uma promessa e a uma corrente, distorceu tudo. Eu cheguei no fim ali daquela pequena reta. Quando eu montei aqui o carrinho para a esquerda, eu dei de frente com uma placa BR-116 e os caminhões dos ônibus. Glória ao nome do Senhor, irmão. Irmão, era tão perto, se for ver, irmão, era tão perto, que até o barulho da BR dava para ouvir lá onde eles estavam e a música dava para ouvir aqui. Deus transladou meu carrinho, 56 quilômetros, irmão, ele aproximou, saímos na BR-116, tivemos que sair do fosquinho, de tanta presença de Deus. Saímos e nós cantávamos, e era aquela glória e a promessa. Irmãos amados, o Senhor se comprazer e fez esta obra também para nós glorificarmos a Deus. Agradeço a Deus por muitas obras, muitos livramentos. Irmão, uma obra que Deus fez também. Nossa irmã Cleusa, minha primeira esposa, dorme no Senhor. E eu tenho ainda mais liberdade de falar isso. Eu já contava quando ela não estava, mas tenho mais liberdade hoje. Ela está glorificada. Irmãos queridos, um dia, naquela época, eu estava morando em Campinas, e eu era diácono. E fui ordenado diácono aí em Campinas em 1990. E isso foi em 93. Eu fui no sul de Minas, eu já estava mudando para o Piauí, que o senhor me mandou para o Piauí, eu voltei para o Piauí em 93. E fui no sul de Minas, despedindo meu sogro, da minha sogra, que era aqui do sul de Minas. E quando cheguei em casa, eu estava sentado, eu tinha pedido o carrinho para mudar, nos dias da minha mudança. Aí chegou um irmão em casa, irmão Daniel, saudoso irmão Daniel, já dorme no Senhor. Aquele irmão simples, ele tinha, irmãos, um carro muito bom, que ele era novo, né? Mas ele era um irmão simples. Ali tinha um carro, era uma cara do diplomata, né? Um carro lindo, né? E ele chegou na minha casa, falou, irmão, soube que o senhor levou a irmã Terezinha? Eu falei, não soube, irmão Daniel, pois é, o senhor levou ela hoje, já sei. Eu tenho que ir lá. Pois é, irmão, por isso que eu trouxe o meu carro aqui, eu sou o irmão está sem carro. Eu trouxe o meu carro, já é domingo, vamos cuidar do funeral, para ser Deus me dando a montanha. Deus te abençoe, filho. Vou ficar naquela época, região de Campinas já era um dos soluções de violência maiores, né, naquela época.
Eu falei, não, meu Deus abençoe, eu ficar com o carro do irmão. Não, não fica com o carro. Eu peguei, eu abasteci, eu trouxe o carro do irmão. Deu o maior prazer do irmão cuidar. Não, Daniel, não, Deus abençoe. Irmão, eu trouxe o carro do irmão passear. Trouxe o carro do irmão servir a Deus e outra coisa. Eu já fui embojado comigo, como cuida, depois não passa lá, eu ficava com o irmão aqui. Insistiu, tá bom, irmão Daniel. Eu precisava mesmo ir lá na central, uma cuidar do funeral, né, da Serra de Deus, muito convencido. E eu peguei o carro do irmão Daniel, peguei minhas 3 crianças e levei para deixar na casa do meu cunhado e voltei para ir para a casa da irmã para ver a Serra de Deus. Quando eu parei em frente ao mercado, naquela época eu não tinha celular e eu precisava ligar. Eu tinha uma ligação para a Teresina a respeito da casinha que eu estava alugando lá para a minha irmã. E eu fui no orelhão, ele estava aqui falando com minha irmã para ela acertar lá. Quando eu estava aqui falando com ela, minha esposa do banco do carro, irmão, eu fui cercado por 3 homens, mas completamente descontrolados, endemoniados, drogados, violentos, inquietos, os olhos saltando, vermelhos, violentos, e tinha um que parecia ser o líder dele, um homem alto, forte, eu sou um vizinho pequenininho. Ele juntou aqui, me levantou, me perturbou, me levantou. Meu irmãozinho colocou um revólver aqui em cima do meu rim, que me incomodou, e outro colocou no meu vidro, e eu me rendi e falei, calma, não precisa de tudo isso que vocês querem, pode levar. Daí minha carteira, e ele me perturbando assim, falando, soltando saliva no meu rosto, ele falou para mim, tira a chave do carro. Eu falei, a chave está no contato. Eu falei, está no contato. Eu falei, está no contato, porque ele olhou, eles olharam, eles viram minha esposa. Aí um que estava no revólver meu ouvido falou, ele tem uma mulher. Aí o que estava me perturbando falou, era dele, a partir de agora ela é minha. Falou para mim, a partir de agora ela é minha. Aí começou a falar coisas que tão torpes que não é digno de se falar bem baixo, muito menos nesse santo lugar. O que ele faria com minha esposa? Ele começou a falar para mim, eu vou fazer isso com ela. Aleluia. Aí, irmãos, é difícil, né, ver a lembrança. Irmãos, aí eles pegaram e ele falou assim, eu não gostei, quem vai matar ele sou eu. Aí fizeram nós entrar atrás, puseram minha esposa para trás, aquele que era o líder, falou que minha esposa era a mulher dele, entrou entre eu e ela, fizeram ir de um lado e do outro, 2 entraram na frente, pegaram o carro. E eu morava, talvez eu não até conheça, ali naquela estrada Campinas Montemor, que sai dali do trem da Anhanguera, ali na fábrica da Bosch, né? Era ali que morava um pouco mais para frente. Irmãos, eles pegaram o carro do irmão, com nós dentro. E saíram daquele pedaço ali onde eu morava, até Anhanguera, irmão, eles já puseram 200 por hora no carro do irmão, estava cheio tanto. E de repente caiu vamos dizer, a ficha, né, lembrança. Minhas 3 filhinhas pequenas estavam ficando na casa do meu cunhado. Eu estava simplesmente desaparecendo. Não tinha ninguém que podia me ajudar. Não tinha autoridade. Não tinha recursos. Não tinha companheiros no ministério. Não tinha mandado. Tem hora que só Deus nos alcança. Só Deus nos alcança. Glória ao nome do Senhor. E eu caí daquela ficha, daquela situação que estava realmente acontecendo. E eles falaram que vinham para Caeiras, aqui na Grande São Paulo. E falaram que iam me matar aqui em Caeiras. E quando me caiu aqui, me entrou um abatimento. Quando entrou um abatimento, ele me cotovelou aqui, ele, o grandão. Me cotovelou assim, com um sorriso sarcástico, demoníaco. Aquele sorriso, ele fez assim para mim, com o que eu vou começar a fazer com ela. Né? Ele me cotovelou, e ele estava com a pistola aqui na mão, e ele levou a mão. Ela estava com a saia, cobrindo o joelho, uma saia de palha, e ele levou a mão para puxar. Eu queria puxar a saia da serva de Deus. Irmãos, quando ele chegou nessa distância dos joelhos da minha esposa, irmão, eu posso dizer, foi uma verdadeira explosão da promessa do Espírito Santo na vida dela. Irmãos, como de repente, Deus tomou ela com a linguagem, era minha esposa, né? Eu sabia que Deus tinha dado para ela, naquele dia com uma linguagem diferente. O Senhor tomou ela com uma linguagem tão poderosa, aí a mão dele tremeu assim, ele olhou para ela, falou, para, quando ela falou, para, o Senhor falou em outra linguagem, irmão, em outra linguagem. Quando falou, ele falou assim, ele pediu novamente para ela parar, ela não parou, e aí ela jogou o dedo no nariz dele aqui, irmão, ela estava nesse lado, ela jogou o dedo no nariz dele, e falava aquela linguagem, fazia assim, tocava aqui, no nariz dele, e ela fazia assim. Eu só percebia com um olhar periférico aqui, né? Aí ele fazia, estava com a pistola na mão esquerda, eu falei, ele vai dar um tiro nela, ele vai dar um tiro nela. Quando eu estava naquela aflição, eu resolvi olhar para ela, para dizer para ela, eu entendo, tira o dedo do nariz dele, encolhe o braço. Quando eu olhei para ela, irmandade,
Honra e glória a Deus. Novamente, ninguém aumenta a glória de Deus. Era minha esposa, mãe das minhas filhas, minha querida e amada esposa. Irmão, nunca tinha visto uma coisa da terra. Irmão, ela brilhava que nem uma lâmpada dessa aqui. Irmão, ela pode crer. Não era palidez, não era palidez interna, era brilho. Brilhava a sobrancelha, brilhava a cílio. Ela usava assim o cabelo partido no meio, enrolava assim pra dentro, as irmãs entendem, eu prendia aqui atrás, daquela ondinha aqui do cabelo dela, saía faísca de luz. Eu vi isso, aleluia, glória ao nome do Senhor. E ela brilhava. Quando eu olhei para ela, que o meu intento até então vazio era dizer para ela que não, o dedo no nariz dele. Quando eu olhei para ela que eu vi aqui, aí Deus me tomou com a promessa, aí ela tirou o dedo do nariz dele e pôs lá no meu. Quando ela pôs aqui, ela encostou nele aqui, o dedo ficou no rosto dele, ela pôs o dedo no meu. Quando ela pôs o dedo no meu rosto, aí eu comecei a entender a linguagem. O Senhor estava falando assim, eu pedi pro café, eu cheguei. Glória a Deus. Vale a pena servir a Deus essa graça maravilhosa. Vale a pena. Homem de bom café, eu estou aqui. Aí naquela hora, aí deu conforto, né? Vai embora o medo, vai embora os cuidados, vai embora. O Senhor começou a me visitar muito, nós começamos a conversar em línguas. Eu e ela. Aí ele, nessa hora, puxou o boné, estava com o boné, ele puxou o boné aqui, cobriu aqui o nariz e baixou aqui a cabeça e não deu mais uma palavra. Ele ficou imóvel aqui. Aí o motorista falou assim, eles são crentes. Quando ele falou assim, eles são crentes, aí ele aqui com o boné puxado falou, para eles descer. Aí o motorista falou assim, mas você falou o que é essa mulher para ti? Ele só repetiu, você leva papel, para eles descer. Aí o outro que falou que ia me matar falou assim, mas eu quero matar esse cara. Quando ele falou, eu quero matar esse cara, irmão, ele nem levantou a cabeça, ele só ouviu o som, ele falou, para! Não está vendo que eles são santos? Glória ao nome do Senhor. Esta expressão saiu da boca dele. Não está vendo que eles são santos? Irmão, nesta hora nós íamos chegando ali no pedágio de Valinhos ali. Irmão, ele jogou ali a caravana em frente assim a uma empresa, irmão. E ele começou a dizer, sai de perto de mim, sai, está queimando, sai, tira esse fogo de perto de mim, sai. Aí eu abri aqui a porta, dei a volta, abri, peguei minha amada esposa, tirei a serva de Deus ali de dentro, irmão. Aleluia, porque nosso o diabo não se fecha. Tirei ela de lá, né? Aí uma irmã tinha dado uma sacola de chinelo artesanal para levar para os pobres lá no Piauí. Ele falou, o que é isso? Ele estava vendo que era chinelo? Eu falei, são chinelos, tira isso aqui também, eu não posso. Tira. Eu fui lá, peguei a sacolinha, tirei lá de dentro. Aí eu cheguei assim, falei que eu tinha falado para eles que o carro era meu, que eles podiam pagar eles para o que eles quisessem, para não tocassem nós. Aí eu cheguei assim e falei que o carro. Eu falei que o carro não é meu. Aí ele falou, o carro vai não largar no posto. Eu falei, que posto? Eu preciso saber de posto, me fala para eu buscar o carro. Eu falei, no posto. Quando eu perguntei a terceira vez que ia me matar, eu estava lá, ele jogou aqui o revólver. Até feriu aqui. Mas quando bateu aqui o revólver, a caravana deu uma arrancada e derrubou o revólver da mão dele. Ficou lá o revólver, e ele saiu cantando pneu. Era um carro de tração traseira, se não lembra, né? Ele saiu cantando pneu e eu fui assim no guarda, falei, o amigo, você viu, fui assaltado, tomaram o carro, você faz uma ligação para mim. Ligamos para o governador, veio o Daniel dando o carro. Daniel chegou, vinha chorando. Eu falei, Daniel, que não cruzou meu caminho, levou o carro do irmão. E ele, moço pobre, irmão, falou para mim, irmão, do carro, a ferrugem come e a praça rói. Vai um e Deus dá outro. Eu estou chorando de alegria por meu irmão, meu irmão Deus. Aleluia, nos beijou, a irmandade se juntou naquela época com o Santana. Aleluia, do irmão Daniel. Glória a Deus, depois ele encontrou o carro, o irmão ainda fez algum dinheiro, eu estou glorificando a Deus esta manhã. Glória ao nome do Senhor. Então são muitas obras, perdão, eu estou tentando detalhando, né, mandados? Outra obra também que aparentemente precisa, essa eu acho que eu contei aqui, mas que para mim foi uma grande obra. Nesta viagem que eu fiz com o Fusquinha, irmão, na semana que antecedeu essa viagem, naquela época, estava à vontade, se não der. Só essa aqui rapidinho. Na semana que eu antecedi, irmão, eu trabalhava na empresa do ancião, e aí eu recebi meu salário, recebi minhas férias, e coloquei dentro de uma carteira, naquela época você usava umas carteirinhas compridinhas, que era para pagar um cheque, né?
Eu tinha uma carteirinha da terra, estava no cheque, só dentro do carrinho, coloquei minha espécie dentro que o patrão pagou, o salário, as férias, coloquei tudo dentro da carteira. Chegou o final do dia e eu naquela época trabalhava na distribuidora de milhas em Dário, lá na Central de Campinas. E nós tínhamos um acordo de cada dia e abrir mais cedo para atender os irmãos da região, que vinha Sumaré, Orlândia, né, que eles iam os cultos já levando as Bíblias em Dário e Deus. Então naquele dia era o meu dia de mais cedo. Então eu disse 4h30 para sair, esse cliente já estava na igreja. E estava aqui o meu Fusquinha, atrás do Fusquinha uma Brasília. Que era o tempo de calor, que na Brasília uma pessoa mal encarada, sem camisa, estudiosa. Eu cheguei de boa tarde, ele me respondeu para mim, mas você passa o carro um instantinho, só para eu sair do meu carrinho, que eu tenho um compromisso. Ele falou, não vou afastar carro para ninguém, não. Eu disse, esse carro é meu irmão. Se você quiser entrar aí, eu não vou tirar. Ele não dá licença. E o que, seu irmão? Ele falou, saiu com ele atrás de pessoa, então com licença. Por favor, desculpe. Entrei na Brasília, liguei, puxei 2 metros, só para sair com você. E saí, mas larguei minha carteira lá dentro. Com férias, salário, documento de Fusquinha. Naquela época, a Fusquinha já era encomenda, né, de novo. Endereço e tudo lá dentro da carteira. Peguei meu carrinho, corri, cheguei em casa, tomei banho, vai para a marcação, procura a carteira. Deixei na loja. Corri, atendi minha parte, era quinta-feira, sexta-feira fui revirei o escritório, não encontrei a carteira, falei, meu Deus, o que eu fiz, o que aconteceu? E foi, passou para abreviar, passou na sexta, sábado, o domingo, na segunda-feira eu fui lá trabalhar, falei, se você me pegar, não só para o carrinho, como me prende. E fiz uma oração, né, irmão, no fruto do meu suor, Senhor, é justo, Senhor, que seja meu. Eu falei, Senhor, a palavra diz que os teus 7 olhos decorrem sobre toda a terra. Os teus 7 olhos sabe onde está a minha carteira? Encontra a minha carteira, traz na minha mão, Senhor, tem piedade do Deus certo. Mas sem lembrar da Brasília. Aí, irmão, fui trabalhar, quando foi 9 horas, aí você secretário ligou para mim e falou, irmão, tem uma mulher que quer falar contigo em Dona Malfa. Eu falei, mulher? Que mulher? Não sei. Uma mulher grossa, mas ela quer falar contigo. Eu atendi, alô, ela falou assim, qual o teu nome? Eu falei, senhora, desculpe, mas por que a senhora quer saber o meu nome? Ela falou, fala logo esse teu nome, para eu ver se tu é dono de uma carteira que tem aqui em casa, que desde que essa carteira entrou aqui, ninguém tem mais paz aqui nesta casa. E você tem que olhar para ela. Meu nome é Daniel, falei para ela, aí no frutar da costa, vem logo, ninguém pôs a mão no centavo, ninguém mexeu nada, vem logo, tira isso daqui. Eu falei, tá bom, minha senhora, onde a senhora mora? Irmãos amados, naquela época, ela morava na mais perigosa das comunidades de Campinas, chamava Ana Beatriz Benipasso. Para nós entrar lá, ela teve que dizer o nome para passar e falar para os contrabandistas e para eles, só eu vou na casa de todo fulano, para poder avançar lá dentro da comunidade, irmão. Levei 2 irmãos, quando cheguei lá, que parei o carro, com todo respeito ao santinário, ela vem segurando minha carteira assim, ó, na pontinha da carteira. Quando ela chegou, ela falou assim, trancou meu colo, né, dentro do... E ela falou assim, quem tu és? E quem é tu? Eu falei, eu só sou um simples servo de Deus. Ela falou assim, ninguém tocou isso aí, vai embora da minha casa. Eu falei, amém, senhora, Deus abençoe, né? Estava lá meu salário, minhas férias, meus documentos, tudo que era meu, Deus agradeço a Deus por tudo, por estar trabalhando mais uma vez, trouxe saudações e levarei as vossas com alegria, com a santa paz de Deus. Nosso Deus maravilhoso, porquanto meu filho, com apenas 17 aninhos, querido Mandade, ele teve um câncer na cabeça, câncer, tumor maligno, querido Mandade, aquele que não dá chance de vida. Eu agradeço a Deus, querido Mandade, que o patrão dele ligou na minha casa e falou, pai, chama tua esposa, preciso falar com vocês dois no pé do telefone, olha, já vou pagar a indenização do teu filho, vocês pegam essa indenização, pegam esse dinheiro, já vai comprando alguma coisa que vocês vão precisar, não preciso falar aqui no telefone, eu vou ser sincero, vou ter que falar umas palavras duras para vocês sabem por quê? Porque eu amo a família de vocês, eu sou amigo da tua família, e o médico lá no hospital vai falar a mesma coisa que eu vou falar aqui agora. Olha, eu vou falar para vocês, eu queria mudar o destino da vida, eu pudesse fazer alguma coisa, mas eu não posso fazer nada, eu vou ser sincero, o teu filho não volta mais para minha empresa, eu já estou contratando ele outro, infelizmente, eu já estou tendo que contratar outro, é só você olhar no olhar do teu filho, querido Mandade, não é que esse patrão é ruim, querido Mandade, um patrão amigo da família, querido Mandade, muito querido ali, mas o certo, querido Mandade, que eu, sendo o pai dele, eu já não conseguia mais olhar para o meu filho, querido Mandade, para andar com ele na rua, tinha que colocar uma capa nele, porque o povo fazia um burburinho muito grande, o macumbeiro da rua de baixo, o da rua de cima, falava, olha
o filho daquele crente, não vai passar 20 dias, eu não dou 20 dias para ele, querida irmandade, a minha casa é um sobrado, quando eu desci as escadas com meu filho, ele com 17 anos, todo se tremendo, querida irmandade, pele e osso, em estado terminal, querida irmandade, bendita Deus nas alturas, e desci as escadas segurando no meu braço, todo se tremendo para tomar um sol na rua, mas o povo quando via eu descendo com ele, toda a vizinhança da esquerda, da direita, os vizinhos de trás, tudo corria para a rua, e era um alvoroço terrível, olha o filho daquele homem, será que ele já comprou o caixão, esse já não tem mais jeito, ali em Osasco, onde é minha casa, querida irmandade, o meu filho segurava no meu braço e falava, pai, você está vendo aquele cemitério da Bela Vista, está vendo o outro do Santo Antônio, se o senhor falar para mim hoje que eu não vou estar dormindo lá dentro por esses dias, o senhor está querendo me enganar, eu já procurei na internet, eu já procurei em todas as enciclopédias, livro, médico, esse câncer que está na minha cabeça, ele não tem mais jeito, será que o senhor não pensa que eu já ouvi o médico falando que é poucos dias de vida para mim, lá dentro do hospital eu ouvi o médico falando que não tem jeito, eu não sou bobo não, pai, eu escutei tudo, pode pegar minha bicicleta e dar para outro moleque, pega os meus brinquedos, pode dar tudo para outro moleque, eu já estou sabendo da verdade, aleluia, querida irmandade, eu sentei nesses bancos, querida irmandade, agoniado, não tinha mais chão para pisar, uns carros bonitos na garagem, um bom trocado no banco, eu falei para minha esposa na hora da fraqueza, não vai adiantar nada, não vai salvar a criança, ele já está indo para a sepultura, glória, e a minha esposa olhou para mim e falou, o homem de pouca fé, o homem de pouca fé, levanta a tua fé, homem, porque o Senhor vai passar na nossa casa, ele vai tirar nós desse calabouço que a gente está, glória, o nome santo do Senhor, agradeça a Deus, querida irmandade, eu sentado aqui dentro, querida irmandade, não tem lugar melhor que esse, querida irmandade, pode procurar lá fora, não tem lugar mais maravilhoso que esse, porque aqui, querida irmandade, o nosso Deus senta nessas duas cadeiras, ele sabe aqui a petição de cada um que está aqui dentro, não adianta procurar lá fora, porque nem o homem está conseguindo ficar lá fora, está tudo de ponta cabeça, a enfermidade está tomando conta, a escravidão já chegou lá fora, glória, mas aquele que está aqui dentro firmado nessa rocha viva, chamada Senhor Jesus Cristo, esse não fica confundido nem envergonhado, eu agradeço a Deus, querida irmandade, aleluia, agradeço a Deus sentado aqui dentro, querida irmandade, não tinha mais razão para viver, desanimado da vida, eu só pensava no meu filho em casa, porque quando eu saí para sentar nesses bancos, lá na minha casa meu filho falou, pai, vai congregar, mas talvez na hora que o senhor sair da igreja, eu já não esteja mais nessa terra. Querida irmandade, eu sentei nesse banco, olhei para essas cadeiras e falei, Senhor, eu sei que tu está sentado aí, porque tu não fala em nenhum culto, tem anjos sentados nessas cadeiras, dá uma passadinha na minha casa, usa da tua misericórdia, porque o jovem que está lá, ele está descendo a sepultura, mas a tua misericórdia chega primeiro, ele ficará sem salvo, aleluia, agradeço a Deus, querida irmandade, eu sentado nesses bancos, de repente, a hora que eu nem esperava, o Senhor falou na boca do servo de Deus dessa maneira, tem alguém que está aqui dentro, você não vê mais chão para pisar, perdeu o gosto pela vida, porque a enfermidade entrou na tua casa, ela está destruindo tudo, mas hoje eu vou mostrar para você que eu sou Deus no céu, que eu sou Deus na terra, hoje eu entro na tua casa, eu entro com poder e glória, vou arrancar aquele câncer com raiz e tudo, e o mundo vai ficar sabendo, o povo vai ficar sabendo que eu sou Deus, e o poder está na minha mão, glória ao nome santo do Senhor, querida irmandade, era tudo que eu queria ouvir aqui dentro, querida irmandade, entrou uma alegria no meu coração, querida irmandade, tem crente aqui dentro, que olha para o servo de Deus aqui na frente, e acha que ele está sozinho, ele nunca esteve sozinho, ele nunca estará, porque o Senhor manda o anjo na casa dele, o anjo vem dentro do carro bem quietinho, para não assustar os ocupantes, ele chega primeiro aqui dentro, antes do porteiro abrir a congregação, o anjo já está sentado aqui, e agora está sendo ocupado as duas cadeiras, tem um anjo de pé falando no ouvido do irmão, glória, se alguém não crê aqui dentro, é só pedir um sinal ainda nessa noite, que o Senhor vai dar um sinal nesse culto, glória ao nome santo do Senhor, agradeça a Deus, querida irmandade, aleluia, eu saí daqui de dentro feliz da vida, fui para minha casa, e o Senhor falou aqui, antes do ponteiro virar meia-noite, eu vou arrancar aquela enfermidade, já vou te dar um sinal aqui agora, e quando você chegar na tua casa, a tua parentela vai pôr sangue por alguma parte do corpo, e você
vai saber, é um sinal que eu te dei, que o meu anjo já está operando na saúde dele, glória, mas leva ele para fazer o caminho da terra, porque eu vou trabalhar na mão do médico também, querida Irmandade, saí feliz aqui de dentro, fui embora para minha casa, sentei embaixo daquele relógio, fiquei esperando da meia-noite, quando deu 15 para meia-noite, o meu filho deu um grito no andar de cima, que é um sobrado, minha esposa subiu correndo, porque ele falou, mãe, sobe aqui, acho que eu já estou partindo, glória, mas quando subiu lá em cima, ele estava colocando sangue pela boca, aleluia, minha esposa levou ele no outro dia, trouxe aqui no Hospital Santa Helena, na Vila Maria, e lá dentro do Hospital Santa Helena, um médico, querida Irmandade, muito querido ali, um médico muito boa praça, aleluia, ele chegou e falou, eu já avisei para vocês, não tem mais jeito, eu não tenho mais o que fazer, aonde a medicina chega, eu já fui, um médico formado nos Estados Unidos, cheio de condecoração, cheio de estrela, mas médico com estrela de verdade, médico com condecoração de verdade, é esse doutor aqui que a gente serve, glória ao nome santo do Senhor, mas minha esposa olhou para o médico dentro do hospital e falou, Senhor, doutor, o Senhor me perdoa, o Senhor é o doutor da terra, o dia que o Senhor conheceu o Deus que eu sirvo, é o doutor verdadeiro que manda em tudo, o Senhor nunca mais vai me falar essas coisas, o médico não titubeou em falar, então vai na tua igreja, busca o teu Deus de verdade, porque é só um milagre, não tem mais jeito para o teu filho, a porteira já foi fechada, o martelo já foi batido, já foi dada a sentença, ainda vou ter que cortar uma parte da perna dele, o teu filho não aguenta uma injeção sequer, se eu der uma injeção nele aqui agora mesmo ele desce para a sepultura, ele entra em óbito, é para vocês saber que a situação dele é desesperadora, não tem mais jeito, bendito, e vocês vão embora para a casa de vocês, retornem daqui 7 dias, se ele não desceu a sepultura ainda, eu vou ver o que eu posso fazer, mas já estou adiantando, não tem mais o que fazer, glória, agradeço a Deus que eles mandaram e fomos embora para nossa casa, 7 dias depois, nós retornamos aqui no Hospital Santa Helena, querida Irmandade, quando nós adentramos o hospital, aquele médico ali, carinhoso, querida Irmandade, simpático, ele apareceu novamente e falou, olha, porque o Senhor tinha falado aqui, leva ele para fazer o caminho da terra, que eu vou trabalhar na mão do médico, aleluia, voltando lá dentro do hospital, o médico falou dessa maneira, olha, já faz 7 dias, eu vou falar uma coisa para vocês, o que está na cabeça do teu filho, tumor maligno, ele murchou 25%, glória ao nome santo do Senhor, fiquem vocês sabendo, aí eu trabalhei nos Estados Unidos, aqui em São Paulo, todos que apareceram com esse câncer raro na cabeça, não ficou um para contar a história, mas a história do teu filho está sendo mudada aqui dentro, aleluia, e vocês retornem para a casa de vocês, daqui 7 dias vocês retornem novamente, vamos ver o que vai acontecer, mas querido Irmandade, essa palavra que sai daqui, ela sai virada numa bola de fogo, ela sabe aqui dentro onde está a necessidade, nosso Deus não quer saber se é porta de emprego, se é formação na faculdade, se é trabalho na obra, bendito é Deus nas alturas, dou graças a Deus, querido Irmandade, glória é o nome santo do Senhor, querido Irmandade, fomos embora para casa, retornamos 7 dias no Hospital Santa Helena, quando entramos no hospital, aquele médico surgiu novamente e falou, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, tá com cara de milagre, porque o tumor do teu filho murchou mais 25%, glória, é o nome santo do Senhor, agora vocês voltem para a casa de vocês novamente, retornem daqui 7 dias, querida Irmandade, fizemos isso, 7 dias depois, pela 3ª vez, estávamos nós no Hospital Santa Helena, mudaram ele para o Hospital Sepaco, ali na Vila Helena também, querida Irmandade, ali, querida Irmandade, quando adentramos o Hospital Sepaco, ali aquele corredor comprido toda a vida, aquele médico estava no fundo ali do corredor, quando ele nos avistou, ele veio correndo, parecia que queria dar cambalhota, quando ele se aproximou de nós, ele falou, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hoje é só eu que falo dentro desse hospital, vocês vão ficar de boca calada, porque o que aconteceu lá dentro só pode ser coisa do teu Deus, porque o tumor desapareceu da cabeça dele. Eu agradeço a Deus, querida Irmandade. O Senhor foi tão generoso com ele, querida Irmandade, que até a cicatriz, querida Irmandade, o médico falou, não preciso mais cortar a perna dele, não preciso fazer procedimento nenhum, ele está inteirinho, até o coração dele parece que renovou, melhorou tudo, estava tudo fraquinho, agora já está 90%, indo já para 95%, ele só vai ficar hoje mais uns 13 dias aí, daqui a pouco ele vai para casa, não precisa fazer mais nada, querida Irmandade, eu agradeço a Deus, não ficou cicatriz, não ficou nada.
Hoje, se alguém aqui perguntar para o irmão, o que você precisa para ser feliz, a resposta está na ponta da língua. Querido mandado, com toda a certeza e firmeza do mundo, o irmão não precisa de mais nada, o irmão é feliz até demais aqui dentro. E se esse Rei da Glória, nosso Deus, aumentar a alegria do irmão só um tiquinho, é perigoso o irmão ter um infarto, querido mandado. Eu agradeço a Deus para encerrar o testemunho, querido mandado, sentei novamente nesses bancos maravilhosos, querido mandado. Que glória que é esse lugar, não tem outro lugar lá fora, querido mandado, é só perdição, é só choro lá fora, mas aqui dentro, querido mandado, lá fora ninguém consegue falar com o prefeito, nem com o governador, mas aqui dentro, o Senhor não quer saber o status do crente que está aqui dentro. O crente senta nesse banco e fala com o dono do mundo, o dono do planeta que fica sentado nessa cadeira. Glória, agradeça a Deus, querido mandado, glória ao nome santo do Senhor, que o Senhor falou novamente, eu sentado aqui dentro. Se você acha que eu sou Deus de meia obra, você está profundamente enganado. Você sabe que foi eu que curei o câncer do teu filho, e agora que eu vou aparecer na vida dele, eu vou fazer uma obra tão grande que você vai ficar espantado. Para você enxergar o rosto do teu filho, você vai ter que olhar para o céu, para as nuvens. Eu vou colocar ele num pedestal, ele vai ficar nas alturas. Aquele computador que está dentro da tua casa, um computador velho, não dá lucro nenhum, só dá prejuízo. Eu vou jogar aquele computador no lixo, vou jogar no mato, eu vou pôr a semente da prosperidade lá dentro, vou pôr a semente do amor dentro da tua casa, e você vai ver a diferença do teu filho, porque ele vai atravessar o oceano, ele vai para os Estados Unidos, ele vai para a Europa, glória ao nome santo do Senhor. E você que está aqui dentro, você vai sentar com os príncipes, você vai comer com os príncipes, com os reis, com as rainhas. Querida Irmandade, eu saí daqui de dentro, falei para minha esposa lá fora, eu não entendi essa palavra, como que eu vou sentar com os reis, rainha, meu sapato está furado, meu terno está ralado, olha o meu carro, o jeito que está. E a minha esposa mais uma vez olhou e falou, homem de pouca fé, homem de pouca fé, aumenta a tua fé, homem, você não conhece o Deus que você serve, glória ao nome santo do Senhor. Então você pode esperar, querido Irmandade, o irmão nunca falou esse detalhe. O servo de Deus que estava pregando no dia, ele não gosta de pregar, querido Irmandade, o Salmo 23, ele é ali de Osasco, o irmão não vai falar nome, logicamente, mas não gosta de pregar o Salmo 23, mas quando o Rei da Glória manda, querido Irmandade, ele só fala uma vez e tem que fazer aquilo que ele manda, glória. Ele pegou o Salmo 23 e falou dessa maneira, aleluia, você pode esperar, porque vai acontecer. Eu agradeço a Deus, querido Irmandade, hoje o meu filho está com 36 anos, não se lembra do câncer que teve, ele mora ali no Residencial 9 da Alphaville, querido Irmandade, tem uma grande empresa ali dentro. Ainda essa semana ele falou para minha esposa, mãe, eu vou mudar para o Residencial 2, a coisa está ficando boa lá, glória. E de vez em quando esse irmão vai lá na portaria e fala com aqueles porteiros, tem irmão nosso trabalhando lá, e aqueles porteiros perguntam, o que você quer aqui? Olha, meu filho mora aí dentro, eu preciso falar com ele. E eles ligam lá para dentro e falam, olha, tem alguém aqui fora falando que é teu pai. E a resposta que ele recebe, pode deixar ele entrar porque ele é meu pai mesmo, glória ao nome santo do Senhor. Ele mandade, tem muito crente que fala que o nosso Deus é poderoso, fala que ele é maravilhoso, mas não fala que ele é amoroso. Se a juntar todas as calculadoras do mundo, não calcula o amor que o nosso papai maravilhoso tem pela nossa alma, ele tem pela nossa família. Ele entra dentro do hospital, ele arranca aquele que já está sem coração, que já está faltando tudo lá dentro, glória ao nome santo do Senhor. Nosso Deus não quer saber a condição que ele mandade, ele é maravilhoso mesmo, ele é bom mesmo, até o testemunhado que está aqui dentro, é só falar com ele, ele prepara todas as coisas, ele é milionário, é dono do ouro, ele é dono da prata. Esse irmão aqui que ele mandade, tem visto com o olho da carne que ele mandade, o olho do Espírito também, porque o nosso Deus, ele manda em tudo, em todos os bancos lá fora, manda em todas as empresas, ele entra dentro de qualquer empresa, ele faz o que ele quer lá dentro e ninguém fala nada. Agradeço a Deus por tudo, prometo para a Irmandade de voltar outras vezes com a minha esposa, para conhecer as irmãs, toda a Irmandade, que a Irmandade, estou sentindo aqui uma labareda de fuga aqui dentro, glória ao nome santo do Senhor, que a Irmandade dentro dessa congregação, todo mundo tem aspecto de anjo aqui, o irmão está olhando aqui, aspecto de anjo, todo mundo, é porteiro, é músico, todas as irmãs, aleluia, agradeço a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado, amém. Mas por tudo Deus seja louvado. Amém. Senhor Deus, concede a liberdade para os santos testemunhos. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus por Deus ter chamado neste caminho e ter conservado até este momento. Agradeço a Deus pelo esposo que o Senhor preparou. Nesta noite eu agradeço para pagar meus votos. Em janeiro, meu pai ficou internado, deu diverticulite,
perdeu muito sangue, ficou com anemia, muito fraquinho, e o médico disse que precisava fazer transfusão de sangue. E nós ficamos em grande aflição, porque ele é de idade, tem 91 anos. Então eu clamei a Deus e fiz um voto, que se não precisasse, eu iria agradecer a Deus. E não precisou fazer a transfusão. Segunda-feira, ele ficou tomando medicamento por 2 meses e teria que fazer novos exames. Segunda-feira ele voltou e o médico vendo os exames disse: seu Zelinho, o senhor não tem mais anemia, não tem nada. Os exames deu tudo bons. Também meu esposo, final do ano passado, teve tontura por 2 vezes. A pulsação dele ficou em 45 e oscilava muito. Então eu também clamei a Deus e ele indo fazer exames com o cardiologista, o médico pediu muitos exames, vários exames, e estava suspeitando que tinha isquemia. Então, com todos esses exames, hoje nós fomos levar um resultado e o médico disse que não tinha nada grave, nada maligno. Eu fiz um voto para que não precisasse fazer cirurgia. Glória a Deus, eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas causas, enfermidades que eu tenho clamado. O Senhor mandou a palavra aqui, nessa congregação. Eu vim buscar pelos exames do meu pai e do meu esposo. Veio 28 de Atos, a parte que a víbora fica à mão de Paulo e os bárbaros ficaram vendo se ele iria morrer. O Senhor dizia na palavra: coma e beba que é longa a sua jornada. Glória a Deus, não é morte, é vida. Eu agradeço a Deus por tudo, por esta força. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pela bendita palavra que Ele tem mandado diante da minha vida, na vida da minha esposa. Me levanto diante da presença do Senhor para contar uma obra gloriosa que o Senhor fez. Desde a virada do ano de 2023 para 2024, foi um ano de muita tormenta na nossa vida, muita prova, muita luta. Muitas coisas têm acontecido, a qual o Senhor, todos os dias, eu clamava a Deus e Ele me dava uma escapatória para poder alcançar a graça dEle. No estágio, lá no hospital onde eu estou fazendo, muita luta contra a minha vida e muito me chateava porque era só a mim e os meus colegas, tudo para eles estava certo, só eu que estava errado. Eu clamei muito a Deus. O Senhor foi mandando na palavra dizendo: você vai ser luz onde você está. E eu falava: não, Senhor, já está doendo demais. Se eu brilhar mais, aí que vai ser mais difícil. E foi, um dia após o outro, cada vez mais difícil. Um dia após o outro, eu dobrava meu joelho quando eu chegava do meu estágio e falava: Senhor, não estou mais aguentando. Chegava na minha esposa e falava: eu não sei o que está acontecendo. Um dia após o outro é uma luta diferente, é uma prova diferente. E eu não aguento mais. E o Senhor sempre mandava a palavra dizendo que estava comigo, dizendo que estava conosco, que ia nos abençoar. Muita luta, irmandade, muita prova. Mas isso fez que cada vez mais eu me achegasse ao Senhor, cada vez mais eu chegasse na presença de Deus, por uma obra que o Senhor estava querendo fazer, disso eu não tenho dúvida. Ao longo do tempo, eu e a minha esposa, nós fomos clamando a Deus e a gente queria sair da casa onde a gente estava, porque muitas coisas estavam acontecendo lá. Então nós clamamos ao Senhor, viemos buscar a palavra uma vez e Deus disse: não sai daí que eu vou fazer uma obra. Passou uma semana, de novo, aquela vontade de sair daquele lugar, e eu falei para minha esposa: vamos buscar a palavra. A gente buscou a palavra, o Senhor mandou mais uma vez: não sai de lá que eu vou fazer uma obra. E na terceira vez, novamente, querendo sair daquele lugar, eu falei: vou congregar, eu vou buscar a palavra novamente, a gente precisa sair daqui, vamos procurar outra casa. Irmandade, a gente buscava outras casas, a gente ligava, o número não existia, a gente ligava, ninguém atendia, mandava mensagem no WhatsApp, ninguém falava conosco. E mais uma vez buscando a palavra, Deus mandou de novo dizendo: não sai de lá que eu vou fazer uma obra. E eu falava para minha esposa, eu falava: eu não sei o que Deus quer fazer, eu não sei qual é o caminho que o Senhor quer tomar. Até que ela veio congregar aqui num sábado e Deus, tomando a boca do irmão, disse: eu vou fazer uma grande obra na sua vida e vou tocar corações a qual não me serve, mas eu vou tocar esses corações para provar que eu amo a tua alma. Então a minha esposa chegou em casa e disse: amor, eu tenho uma novidade. O Senhor falou que vai tocar no coração de alguém que não serve a Ele, mas que vai nos abençoar. E eu sinto que o Senhor vai preparar a nossa casa. Eu sinto que o Senhor, Ele vai fazer uma obra. E eu falava: mas a gente
vamos alugar uma casa, vamos atrás de outra coisa, a gente já vai atrás, o senhor vai fazer a obra, eu sei, mas a gente vamos atrás. E nada dava certo, nada dava certo. E foi aumentando a luta no meu estágio, foi aumentando a luta no hospital, mas o Senhor muito, muito me abençoou. As pessoas começaram a comentar com meus professores que eu era uma pessoa muito boa, muito gentil. E o Senhor foi fazendo aquela obra. Passado dessa palavra, uma semana depois, uma pessoa que de fato não serve a Deus chegou em nós e disse assim: olha, eu não dormi essa madrugada procurando um lugar para vocês morar. E vai atrás, Lucas. Pega esse lugar aqui que eu achei na Moca, vocês querem morar na Moca, não é? A gente falou sim, vocês não querem sair da Moca, vocês não pensam em morar em outro lugar? Aí eu falei, eu penso em sair, a minha esposa que não quer. Então a gente vai ficar na Moca, ela gosta muito do Água Rasa, foi ali que o Senhor nos levou, foi ali que o Senhor nos abençoou. Ela falou, então vai atrás, nós fomos atrás, Irmandade. E a gente achou um apartamento tão bom, tão bonito, mas sempre tem que dar 30% do valor daquele apartamento. Eu falava para minha esposa, não dá, nós não temos dinheiro. E ela, confiante na palavra que o Senhor falou que ia nos abençoar, nós fomos atrás, mandamos para aquela pessoa o valor que eles estavam querendo de entrada. Eu falei, ai amor, é só o Senhor. É só o Senhor para fazer essa obra, porque nós não temos condição nenhuma. Aquela pessoa não respondia a gente, foi passando um dia, foi passando outro. Nós fomos congregar e Deus mandou na palavra novamente, vou fazer uma obra na tua vida. E voltou a luta lá no meu estágio. E todos os dias eu chegava e todos os dias eu chorava na presença do Senhor. Chegou um dia que eu cheguei na minha esposa, esperei ela chegar da faculdade. Falei para ela, senta aqui para a gente conversar um pouco. Eu olhei para ela e falei assim, eu não sei o que o senhor quer fazer, mas eu não estou aguentando mais. Eu não aguento essas lutas, eu não aguento essas provas. Quando eu penso em querer congregar, eu tenho que escolher entre trabalhar, estudar. E aí eu vou congregar, o Senhor fala muito com a minha alma, no outro dia parece que a luta dobra. No outro dia parece que a peleja aumenta. E a minha esposa falava para mim, fica firme, vamos ficar firme, o Senhor vai fazer uma obra, o Senhor vai fazer uma obra. Encontrar de Irmandade aquele apartamento, aquela pessoa falou, ó, tô indo aí para São Paulo. E a gente vai ver esse apartamento e vamos ver o que a gente pode fazer. A minha esposa, nós dobrou o joelho e falamos com o Senhor. E eu falei, amor, nós não temos condição nenhuma, eles sabem disso. Não tem como, a gente não vai ter condição nenhuma, porque a gente já paga aluguel. Se eles for fazer alguma coisa, a gente não tem como pagar um apartamento e morar de aluguel, não tem como. Vamos atrás de um apartamento que já esteja pronto, o Senhor poder fazer essa obra. Irmandade, eu louvo ao Senhor, que quando aquele casal chegou em São Paulo, eu fiquei atônito quando eles chegaram e a gente foi até o apartamento, não conseguia abrir a minha boca para falar um A. Eles chegaram, falaram comigo e eu não abri a minha boca para nada. No final das contas, bastou uma conversa de 1 minuto e a gente saiu de lá com a entrada daquele apartamento. Um valor, Irmandade, que a gente não tem. Um valor que a gente nem sonha em ter guardado para poder dar entrada de um apartamento. Hoje eu me levanto na presença do Senhor para poder dizer que a palavra que Deus manda em cima deste púlpito, na boca dos servos de Deus, na minha pequena fraqueza, que eu chego na presença do Senhor e eu sei que eu não mereço nada, mas eu falo para o Senhor, Senhor, visita a minha alma, visita a minha vida, porque eu sei que tudo isso daqui passa, mas no final de tudo eu quero alcançar a tua salvação. E por Deus ter mandado todas as vezes na palavra dele, eu sou contigo, eu vou fazer o que não desceu ao seu coração e nem subiu à tua mente. Hoje eu posso dizer, Irmandade, que daqui a 1 mês nós vamos sair de uma casa de aluguel, vamos entrar dentro de um apartamento, mais uma vez, força nenhuma minha, força nenhuma da minha esposa. A faculdade dela é Deus que está pagando, o meu curso é Deus que está pagando, o nosso aluguel é Deus que está pagando, esse apartamento foi Deus que pagou, a moto que eu tenho foi Deus que pagou. Nada sai do meu bolso, nada sai de mim, quando eu dobro o meu joelho e falo com o Senhor, dizendo para o Senhor o quanto Ele é bom na minha vida. Muitas são as lutas, muitas são as provas, mas quando o Senhor faz esses milagres, eu só tenho uma coisa a dizer: Deus é bom, eu o amo e eu quero sempre continuar a estar na casa do Senhor. Bendita foi a hora que Deus me apresentou esta graça. Bendita foi a hora que Deus me apresentou, que Deus me ensinou que a palavra dele, quando a gente crê, ela é viva e eficaz. Bendito foi o dia que eu entrei por aquelas portas, dobrei o meu joelho nesses bancos e disse ao Senhor: Senhor, eu só quero que o Senhor salve a minha alma. E quando eu entrei por esses bancos, Deus tomava o irmão que estava aqui em cima e disse para mim: você quer conhecer o meu caminho, você quer conhecer a minha obra, eu vou dizer para você, eu sou sua alegria, eu sou sua felicidade, eu vou levar você para lugares que você nunca viu, que você nunca conheceu. E hoje eu estou aqui para dizer que todos os dias a palavra de Deus, ela cumpre na minha vida, porque eu entro por aquelas portas sabendo
sabendo que se sai uma palavra daqui e entra no meu coração, com toda certeza eu sei que ela vai ser cumprida. Agradeço a Deus por essa querida irmandade ter me aceitado. Eu saí lá de Mogi das Cruzes e quando Deus me abriu uma porta de emprego aqui, a minha esposa e eu, nós gostamos tanto daqui que a gente falou, vamos fazer daqui a nossa comum. Eu agradeço a irmandade por ter nos recebido, por ter nos abraçado todos os dias. Essa é a obra que eu tenho para contar, que eu estou saindo de aluguel, vou pagar o meu próprio apartamento, bendito é o nome do Senhor. E eu tenho certeza que muita obra ainda o Senhor vai fazer na minha vida. Agradeço de alma, pago todos os meus votos na presença de Deus. Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus por Deus ter me chamado essa muita graça, não? Por mais essa preparação, Deus está congregado com todos vós, irmandade. Eu agradeço a Deus, irmandade, que uns tempos fiz comum aqui. Deus me levou lá para perto de Butucatu, Pardinho. Mas a saudade sempre bate no coração, porque a carne está distante, mas o Espírito está junto, onde nós andar. Irmandade, eu agradeço a Deus que esses dias que estou por aqui, é por uma necessidade muito grande, mas Deus está na mão de Deus. Mas eu agradeço a Deus, irmão, que Deus preparou de dia de domingo e fazer uma visita em Juquitiba, onde Deus me chamou na graça daquela cidade. Irmão, eu agradeço a Deus que a irmandade lá, é como a irmandade aqui, tudo unida, no rebanho de Deus, é excelente. Me abraçaram, irmão, vem fazer visita, vem com nós, lembraram dos passados. Não, eu estou distante, mas a carne está longe, mas está perto. E tem um irmão, que quando eu saí de Juquitiba, meus filhos pediram que um lugar para diversão, escolheram a praia, irmão. Mas eu falei, a praia não é para mim, mas esse né? Para não fazer contenta, aceitei, irmão. E fizemos um negócio lá, mas eu gostei porque ali eu trabalhava, vendia meus docinhos, meu sorvete na praia, ganhava. Irmão, e um dia, à noite, glória a Deus, Deus mostrou que eu queria que vim em Juquitiba, porque tinha uma necessidade, eu disse, o que é isso? Eu não sei. Irmão, agradeço a Deus que orei a Deus. Deus tocou no coração e me trouxe da praia até Juquitiba, irmão. Chegando ali, Deus mostrou onde que era a casa. Era uma serva de Deus que, glória a Deus, era Nora do Ancião. Que quando eu conheci, entrei lá, era o saudoso irmão Zé Paulo. E ali, irmão, a Nora estava com o lenço da cabeça, sem cabelo, irmão, com câncer. E ali Deus confirmou, irmão, que era para estar lá, segurar com a glória a Deus. A Deus falei, oramos, irmão. Eu agradeço a Deus, passou mais de 10 anos, irmão, não vim mais de Juquitiba. E no domingo eu fui congregar, a irmandade me abraçaram na hora da saída do final culto, irmão. Eu saí, estava saudando os irmãos navios, pensador. Mas Deus, irmão, Gabriel, vem. Irmão, me conhece? Lembra de mim? Não. Irmão, eu não conhecia aquela serva de Deus. Quando eu percebi, quem é você? Eu sou a esposa do Genilson. Irmão, aquela irmã que naquele dia estava sem cabelo, amarelo, estava uma coisa mais linda, irmão. Eu não conhecia ela. Ela falou, irmão Gabriel, quando você congregar, pode contar essa obra que Deus fez, que Deus fez a obra. Mas já passou uns 12 anos, irmão. E Deus fez essa obra, eu estou glorificando a Deus. Amém. Eu agradeço a Deus que ontem o Senhor me livrou do acidente, que eu fui congregado na Vila Ema. Foi uma alegria muito grande, como aqui está sendo a alegria, irmão. Cheguei em casa, glória a Deus. Eu preparei, minha esposa ficou lá no interior. Eu fui preparar, jantei, quando fui subir para dormir, meu filho dorme na sala, que ele gosta de ficar na sala, ele colocou os colchões assim, atravessados, irmão. Glória a Deus. Eu estava sem minha bengalinha, irmão. Eu tropecei no colchão, irmão. Eu caí de cara assim, era para bater naquele degrau da escada, mas Deus me livrou. Se eu batesse a minha cabeça, eu não estaria aqui. Já pensei, Deus é bom na nossa vida, irmão. Glória a Deus. De lá, irmão, de Juquitiba, eu trouxe, e lá me formou lá em Pardinho, na Serra Itarém, trouxe a salvação, passar a irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Ô Elias. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Agradeço a Deus nessa noite por a boa preparação que Deus tenha preparado. Irmão, de nós estarmos aqui congregados. Irmão, saí da minha cidade de Curitiba, no Paraná. Nós temos 2 dias mais ou menos. Viemos até Guarulhos, depois descemos aqui na capital. Irmãos, era o nosso desejo de conhecer aqui uma bela congregação.
irmãos, desde solteiro, participando das reuniões da mocidade. O irmão Cláudio atendeu várias lá na nossa região, irmãos, e era o desejo de nós um dia conhecer Água Rasa, Vila Ré, e Deus a preparou, irmão, nessa viagem nós estarmos aqui. Irmãos, agradeço a Deus, o Senhor me chamou na sua graça no ano de 97, eu tinha 17 anos de idade. Quando eu nasci, meus pais já serviam a Deus dessa graça, irmãos. Agradeço a Deus, nós somos uma família muito pobre. Irmão, o Senhor preparou meu casamento, nos deu 3 filhos, que é a alegria da nossa casa, irmãos. Gabriel, meu filho de 20 anos, já é casado, Deus preparou uma serva de Deus para ele. Irmão, já é casado, o Senhor me deu 2 filhas gêmeas, irmãos, também, tem 17 anos de idade. Irmãos, eu posso dizer que eu e minha casa servimos a Deus nessa graça maravilhosa, irmão. Agradeço a Deus, o Senhor preparou a nossa família, derramou os dons da música nos nossos corações. Irmãos, selou meus 3 filhos com a promessa do Espírito Santo. Irmãos, eu só tenho a dizer que a alegria, irmãos, posa nos nossos corações, irmãos. Bastante prova, dificuldade, mas o Senhor é o nosso pastor e nada nos tem faltado nesse caminho maravilhoso, irmão. Dou graças a Deus, irmão, sou lá da cidade de Curitiba. Irmãos, fui 14 anos cooperador de jovens na minha comum. Irmãos, moradia Rio Bonito, região sul de Curitiba. Irmãos, temos uma igreja, irmãos, quase do tamanho dessa, só que é de madeira, irmãos. É uma igreja provisória, já tem uns 15 para 20 anos. Irmãos, fui cooperador de jovens, dava bastante recitativo na minha comum. Muitas obras, irmãos, vindo no meio da mocidade. Irmãos, e eu agradeço a Deus, já vai para 5 anos que estamos atendendo no mesmo lugar como cooperador oficial. Irmãos, e Deus tem nos ajudado, a oração da Irmandade, irmãos, para nós estar de pé nesse caminho maravilhoso. Irmãos, rapidinho, irmãos, o horário já está avançado. Irmãos, eu quero contar, mas Deus selou, como Deus selou com a promessa do Espírito Santo. Irmãos, com 17 anos fui batizado, irmãos, eu e meu irmão Israel batizamos no mesmo dia. Irmãos, no portão, na igreja antiga do portão, irmãos. Irmãos, e quando eu saí do tanque, irmãos, subi as escadas, estava trocando de roupa, irmãos, uma voz estranha, irmão, não era a voz de Deus. Disse assim nos meus ouvidos: você batizou da carne e você não vai ficar de pé muito tempo nesse caminho. Irmãos, e aquilo me esvaziou minha alegria, irmão, meu coração. Eu era solteiro na época, irmãos, estava trabalhando, vinha aquela voz, me desanimava. Às vezes estava dentro da igreja, aquela voz soprava no meu ouvido, irmão: você batizou de você mesmo, da carne, você não vai ficar de pé nesse caminho, no meio desse povo. Irmãos, e aquilo era uma prova, irmão. No dia do meu batismo eu já saí com aquela luta, irmãos, e isso aí permaneceu por 6 meses, irmão. Na época eu morava sozinho, irmãos, passava uma luta muito grande, irmãos, mas chegou um domingo da minha libertação, irmão. Agradeço a Deus, não tive força, não fui na reunião de jovens menor, mas eu fiquei sabendo uma reunião de mocidade, irmão, no Jardim Paranaense, uma igreja, irmãos, bem perto lá nosso. Irmãos, juntei minhas forças, irmãos, espiritual, e fui para a congregação naquele dia. Irmãos, o ônibus parou, irmãos, no ponto de ônibus, perto da congregação. Irmãos, eu desci, na hora que o ônibus acelerou, irmão, no meio daquela fumaça, assim, do escape. Irmãos, parece que uma voz saiu de novo, irmão: o que você vai fazer na igreja? Você batizou de você mesmo, você não vai ficar de pé nesse caminho. Irmãos, e aquilo me entristeceu, mas quando o ônibus arrancou, foi embora, irmãos, eu ouvi a mocidade cantando o primeiro hino daquele dia, irmão. Irmãos, a reunião da mocidade, o irmão Israel de Promissão estava atendendo, irmãos, tinha 2 igrejas, uma dentro e uma fora, aquilo estava, irmãos, cheio de mocidade. Irmãos, e eu fui indo para o lado da igreja, irmãos, e entrei na congregação, fui pedindo licença, irmãos, fiquei no meio da igreja, muito lotado, irmãos, e deu o 3º hino, a glória de Deus apareceu na igreja, irmão, e tomou aquela mocidade, aquela glória, aquela virtude sem igual. Irmãos, terminou o hino, irmãos, a mocidade manifestando a virtude de Deus. Deus tomou o servo de Deus e falou assim: irmãos, não sou acostumado a pregar antes da palavra, mas eu vou fazer o que Deus me mandou. Entrou um moço aqui nessa tarde, que já faz 6 meses que o inimigo sopra no teu ouvido, que você batizou de você mesmo, você não vai ficar de pé nessa graça. Hoje eu mando a voz do inimigo embora e a rola vai cantar dentro do teu coração. Em nome do Senhor Jesus, recebe a promessa agora. Apontou para o meu lado, Deus batizou minha alma com a promessa e foi automático, irmãos. Aquela voz foi embora e a misericórdia de Deus nos tem segurado até o dia de hoje. Irmãos, rapidinho, irmãos, quero contar uma obra. Eu era cooperador de jovem, irmão. Nossa comum dava 200 salmos, 220. Irmãos, era bastante criança, mocidade na época. Irmãos, e tinha no nosso meio uma moça, irmão, chamada irmã Adriana. Era uma moça solteira, irmão, já tinha mais ou menos uns 30 e poucos anos. Irmãos, e ela não apareceu o casamento para ela. Irmãos, e uma moça muito sofrida, irmão, veio de Foz do Iguaçu, morar lá conosco. Irmãos, distante da família, problema de família, morava sozinha, uma moça muito trabalhadora, muito crente. Irmão, mas sofria com a depressão, irmão. Volta e meia ela estava no meio da mocidade, alegre, dando glória a Deus.
Irmão, às vezes sumia 15, 20 dias, um mês, 3 meses, irmão, ela desaparecia do meio da mocidade. Irmãos, podia saber que ela estava muito depressiva, irmão. Eu agradeço a Deus, irmãos, um dia eu cheguei do meu trabalho, irmãos, muito provado, as minhas filhas eram pequenas, irmãos, o meu filho também, irmãos, Curitiba é uma cidade muito gelada, irmãos, muito frio, irmãos, cheguei em casa uma garoa, irmãos, naquele dia, a minha esposa sempre animada, irmão, em casa com as crianças, mas aquele dia minha esposa falou assim para mim, falou assim, Elias, a Júlia Bruna está com muita febre, o Gabriel também, não tá bom. E eu olhei, irmãos, fui lá ver minhas crianças, já dei remédio, já fiz de tudo, irmãos, minhas filhas, irmão, com bronquite atacado, sinusite, irmãos, pequenininha, irmãos, de pano, enroladinha nos panos, tinha poucos meses. Irmãos, eu estou na minha casa, irmão, cheguei, sentei no sofá, um pouco desanimado, minha esposa também. Irmãos, daqui a pouco buzina em frente da minha casa, irmãos, eu olhei, uma Kombi branca, irmão, muito velha a Kombi. Eu olhei assim, irmão, falei, quem será que é o dono dessa Kombi? Quem será que é? Daqui a pouco, irmão, desce o irmão Éder, irmão, nosso auxiliar de jovens e menores, com aquela alegria no rosto, irmão, bateu a porta da Kombi, falou assim, irmão Elias, eu consegui essa Kombi emprestada hoje, para nós fazer uma visita lá para a irmã Adriana. Vamos, irmãos, com aquela alegria, entrou dentro da minha casa, irmão, aquela alegria, irmãos, e nós provados. Na hora que eu ia falar para ele, irmão, que nós não íamos, porque nós estávamos provados, as crianças enfermas, a minha esposa me chamou de lado e falou assim, Elias, não tire a alegria que está no coração do rapaz. O rapaz está com alegria e eu senti a alegria do céu. Vamos fazer essa visita com ele. Eu falei, mas minha esposa, os filhos doentes, nós desanimados, provados, como que nós vamos? Ela falou, enrola as meninas bem enroladinhas, nós dá um jeito, não tira a alegria do menino. Irmãos, ele falou, vamos, irmão Elias? Eu falei, então vamos. Irmãos, quando, irmãos, ele foi buscar uns outros auxiliares, chegou, irmãos, vamos entrar na Kombi, era uma Kombi, irmão, carregava bateria, irmãos, a Kombi tudo cheio de óleo, não tinha lugar para sentar, irmão, e nós chegamos lá na frente da casa da serva de Deus, tudo escuro, ele buzinou a primeira vez, segunda, várias vezes, e eu ali, irmão, pensando, tá vendo, não era para nós ter vindo, nossas crianças estão enfermas, era para nós ter ficado em casa. Falei, filho, faz o seguinte, buzina mais uma vez, se ela não sair, tem necessidade na minha casa, daí nós vamos morar lá na minha casa. Irmãos, ele falou assim, irmão, mas eu estou com desejo de visitar ela hoje, irmão. Irmãos, quando ele levou, buzinou, nada, irmão, a casa tudo escuro, quando ele foi levar a mão para bater na partida, acendeu a luz da casa da irmã Adriana, irmão. A irmã Adriana saiu sonolenta e falou, irmão, louvado seja Deus, Deus mandou os anjos na minha casa, os irmãos perdoam, escutei a buzina, irmão, de longe, estou com remédio, irmãos, entra para dentro, que alegria, irmãos, entramos para dentro, remédio, irmão, de tarja preta em cima, irmão, dos armários, na geladeira. Falou, irmão, estou muito enferma, desanimada, mas eu estou alegre que Deus mandou os irmãos na minha casa. Irmãos, conversamos, irmão, rapidinho, a visita me passou uns 20 minutos, irmão. Falou, irmãos, vamos orar, eu quero orar, vamos orar, vamos orar. Irmãos, quando, irmão, nós dobramos o joelho, minha esposa pôs uma bebê num sofá, ela no outro. Irmãos, eu peguei meu menino, coloquei do meu lado, os auxiliares de salmo ali. Irmãos, a serva de Deus dobrou o joelho, Deus devolveu a promessa do Espírito Santo para ela, que já fazia meses que ela não manifestava a promessa, irmão. E quando nós orava, a glória de Deus entrou dentro daquela casa, irmão. Glória ao Senhor, uma visitação muito grande. No meio da oração, irmão, a voz de Deus falou no meu coração, eu me agradei no esforço do meu servo. Pergunta para ele se ele crê, eu selo ele com a promessa nesta oração. Irmão, nós paramos a oração, eu falei, Moeder, Deus pediu para mim falar para você que o Senhor se agradou da sua valentia, se você crê, Deus te sela com a promessa agora. Ele falou, eu creio, irmão, coloquei a mão na cabeça do rapaz, Deus selou ele com a promessa do Espírito Santo. Levantamos a oração, irmãos, aquela virtude, aquela glória. A minha esposa, irmãos, olhou e falou, Elias, pega nas meninas aqui para você ver. Irmãos, peguei e estava sem febre. Irmãos, resultado daquela visita, irmãos, Deus, irmãos, curou as minhas duas meninas. Irmãos, Deus selou uma moeda com a promessa. E Deus libertou a irmã Adriana também naquela noite. O Éder dirigia a Kombi já tem folga, né, irmão, no volante, né? Já não é nem folga, era férias já que tinha naquela Kombi. Ele falando em língua tomada, irmão, e quase tinha uma valeta lá na época. Irmãos, eu pensei, senhor, se eu não ficar promessa, vamos cair na valeta com essa Kombi, né? Mas Deus nos guardou, irmão, o resultado disso daí, irmãos, a irmã Adriana, Deus preparou o casamento, deu 2 filhos para ela, os anos se passaram. Hoje ela está lá nos Estados Unidos com o esposo servindo a Deus. O irmão Éder faz mais ou menos uns 5 anos que já é cooperador de jovens na nossa região lá, irmão. E eu estou aqui contando, senti sentado de contar essa obra. Agradeço a Deus, irmão, peço perdão do tempo tomado. Agradeço a Deus, irmão, por essa viagem maravilhosa que Deus nos guardou. Irmãos, amanhã já estamos retornando para a nossa cidade. Eu não trouxe, irmãos, a saudação da nossa querida Irmandade, mas em nome da minha comum, irmão, o Senhor dá graça de atender. Saúde essa querida Irmandade e levamos a saudação com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus, rogo da oração da Irmandade. Irmãos, por tudo, o nome de Deus seja louvado.